Sentido da vida e de onde vêm os conflitos é a matéria de hoje. Então, aqui, o que a gente precisa ser capaz de fazer? Entender que o valor da fé é a esperança na vida eterna. A gente tem que saber que é a fé que nos movimenta, né? Nos dá esperança na vida eterna. Sentir que sem Deus a vida não faz sentido. E qual é o nosso agir? Esforçar-se para ter uma vida de santidade e serviço. Esses são os objetivos dessa lição. Então, introduzindo, a busca pelo sentido da vida é algo que é normal, né, gente? Todo mundo pensa em algum momento da vida, qual o sentido de viver? Inclusive, antes de ler essas coisas aí que alguns psicólogos falaram, aqui um jornalista escreveu assim, ó. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê sentido e significado a ela. Então, esse jornalista escreveu assim, falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. Deve haver um significado, né? Não deve ter sido por acidente. Então, até os jornalistas, todo mundo pensa nisso. Será que eu nasci por quê? Por um acidente? O que eu estou fazendo aqui? Então, aí, as pessoas não vão encontrar o sentido para a vida de acordo com aquilo que elas vão aprendendo e sendo informadas, né? E até os grandes psicólogos aí falaram, olha só, Freud disse que as pessoas têm fome de amor, Jung disse que as pessoas têm fome de segurança, Adler disse que as pessoas têm fome de significância. Então, tudo isso são coisas que o ser humano precisa. Mas Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus, ele vem para nos dar o sentido completo da vida, né? Que não é só um pão que depois a gente tem fome, ou uma segurança falsa, ou uma significância só para esse mundo. É algo que é eterno. Aí a gente vai ver que a origem da vida, ela está em Deus, né? O sentido da vida a gente tem que ver por essa perspectiva, da questão de revelação, porque o Criador é que nos fez. Então, a origem da nossa vida está em Deus. Onde tudo começou? Lá em, como fala, Gênesis 1:1, fala que no princípio criou Deus, não é? Aqui deixa eu admitir o Nailton, gente. Tem que esperar, tem que fazer isso também. Meu Deus, acho que o homem já estava aí uma meia hora. Ai, Senhor, estou aprendendo, estou aprendendo. Então, a Bíblia fala que no princípio criou Deus. Lá em Atos também, 17:25, deixa eu achar aqui a minha Bíblia. Atos 17:25. Se você está com a sua Bíblia, com o seu celular aí, pode acessar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Então está escrito assim, ó. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. E lá no Gênesis 1 fala que ele criou tudo, né? No princípio criou Deus. Então ele criou as coisas e criou o ser humano. Então a origem da vida está em Deus. Quando a gente vai estudar os conflitos da vida, deixa eu só falar isso antes para vocês. Antes da gente entrar nos conflitos mesmo que são da vida, a gente precisa entender então essas coisas, de onde vem a vida, qual o sentido da vida, para ver de onde vieram os conflitos, para depois começar a trabalhar quais são os conflitos. Então, nesta primeira e na segunda aula, a gente ainda não vai trabalhar algum conflito definido, né? A gente vai trabalhar esses temas, essas questões aí. E o propósito da vida, né? O que diz lá em Isaías 43 versículo 7. Isaías 43, 7. Se você estiver anotando aí, Isaías 43, versículo 7. Diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, o propósito da nossa vida é o quê? É glorificar a Deus. Deus nos chamou para glorificar o nome dele. Então, esse é o propósito dele. E o sentido da vida, então, é ter paz com Deus. Aquelas pessoas que escreveram que é servir a Deus, que é se relacionar com Deus, estão certas. O sentido da nossa vida aqui nesse mundo é ter paz com Deus. O que aconteceu com a gente? Com o pecado, houve a separação. Então, com essa separação, ficamos como inimigos de Deus. Aí Jesus vem e faz a reconciliação. Então, nesse mundo, a gente tem esse sentido de ter a reconciliação com Cristo, com Deus, para ter a amizade de novo de Deus. Não está indo, o que está acontecendo aqui? Não está saindo do PowerPoint, gente. Meu Deus. Duas pessoas esperando.
E o meu marido não está aqui no momento. O que é para fazer aqui? 8 participantes. O Nailton é para admitir, admito. E o Nilson admitir, admito. Pronto. Vamos ver se agora vai. Não foi. Tânia, Oi. tenta descompartilhar a tela e compartilhar de novo, que às vezes resolve. Ah, tá bom. Agora vamos ver onde aparece aqui para descompartilhar, minha irmã. Em O que eu... cima, Finalmente normalmente. vocês me aceitaram, hein? Irmão, perdão, aqui stop share. Essa primeira aula, Nilson, é olha, só Deus da nossa vida, só Deus da causa, porque é um aprendizado para todo mundo. Então, agora, comecei de novo. Você se apresenta antes da gente continuar, vai, agora a gente está te vendo. Ok. Bom dia a todos, meus caros. Paz seja com todos vocês. Bom, Nilson, enfim, eu já, graças a Deus, aí já conheço a Cristo há mais de 20 anos, né? Na verdade, acho que eu me converti quando eu era menino, né? Mas aí só depois só depois com 18, 20 anos que a gente, enfim, vai para os caminhos de verdade. Sou casado, minha esposa, graças a Deus, também vai comigo. A gente já fez aí 20 anos, né? Esse ano a gente faz 21, então esse ano a gente já se emancipa, né, no casamento. Enfim, graças a Deus. Temos 2 filhos, uma filha casada, né? Já tá casada aí há mais ou menos 7 anos. Temos um filho também de 17. Nós, enfim, ficamos ali, acho que uns 9 anos, 8 ou 9 anos na Igreja Batista de São Mateus, né? Nosso filho nasceu e aí a gente, né, a igreja não tinha uma estrutura para criança, então a gente acabou, né, procurando igrejas para cá e para lá. A gente ficou depois, acho que uns 6 ou 7 anos na IBC. E era uma igreja muito grande, né? A gente se sentia meio perdido ali. A gente, enfim, eu já trabalhei muito com muita coisa. Eu já fui líder de discipulado, eu já dei aula em IBD, já trabalhamos com o Ministério de Crianças também. Na IBC, nós fomos líderes de um pequeno grupo, né, por 1 ano e pouco, né, aqui em casa. E a gente ficou 1 ano aqui numa igreja batista também, na rua de trás de casa. A gente mora aqui em Santo André mesmo, aqui pertinho do Shopping Átrio. Só que, enfim, é uma igreja muito pequena, né, uma igreja que às vezes não tem muita estrutura, né. A gente acabou nos adaptando, aí a gente... enfim, eu faço teologia, quer dizer, eu fiz teologia, né, me formei, graças a Deus, aí no começo desse ano. E aí, na faculdade, uma irmã frequenta a primeira e ela me falou que a igreja também tem uma excelente estrutura, que trabalha com missões, tem muitos projetos legais. E a gente, então, né, orou e pediu a ele, para Deus, que nos orientasse, né? Então, a gente já falou com o pastor Roberto para já nos tornarmos membros, né? E a gente começou, junto com o casado e com a Adriana, a gente começou a gente já tinha feito, né? Eu vi que, eu não sei que irmã que falou que ter filho era caro. Foi Enfim, a Letícia. é caro mesmo, tá? Enfim, eu já li pesquisas que dizem que das fraldas, claro que tem muitas variáveis no meio, mas das fraldas até a faculdade gira em torno de R$1 milhão, mais ou menos. Enfim, mas vejam, acho que tudo é vontade de Deus, então a gente, né? E eu e minha esposa, a gente fez o curso de finanças Crown, a gente fez lá no metrô Santa Cruz, alguns irmãos da Igreja Batista da Vila Mariana. E a gente se empolgou muito, a gente aprendeu muito com esse curso, né? E aí a gente começou, como co-líderes, a dar esse curso com o Adriano, com o Adriano e o casado, para nos tornarmos aí professores. Para você se tornar professor, você precisa fazer a segunda vez. Só que a gente só fez uma aula, né, com a turma, e aí depois veio toda essa questão da pandemia e aí a gente está esperando para voltar, né? E, enfim, eu estou fazendo agora um complemento. Na rua da igreja mesmo tem ali o Seminário Teológico Batista. Então, eu falei com o pastor ali, o diretor, eu vou ter que fazer mais 10 matérias para complementar. E para que caso um dia o senhor queira me usar, né, para mais alguma coisa, né, enfim, eu preciso fazer essa complementação se um dia eu quiser ser ordenado pastor também, né? Então, vamos ver o que Deus nos prepara. Enfim, estamos aqui para aprender. Eu achei o tema extremamente relevante. Enfim, eu já dei aula em EBD há muitos anos também. Até hoje eu sou professor. Inclusive, eu trabalho há 20 e poucos anos com TI. Então, enfim, se vocês precisarem de consultoria nessa questão de tecnologia da informação, eu conheço muito, entendeu? Enfim, não conheço tudo, é claro, mas já trabalho há muitos anos, né? TI não tem como conhecer tudo. Mas, enfim, minha esposa é professora
da Prefeitura de Santo André, ela dá aula para educação infantil. Eu trabalhei há mais de 20 anos com TI. Amém. Seja bem-vindo ao nosso curso. A gente tinha dado início, né, falando a respeito do sentido da vida. Cadê aqui? Vamos compartilhar de novo, que a irmã já me ajudou, a Bruna. Falou que eu tinha que entrar e sair de novo. Entrar, aliás, sair, entrar de novo. Cadê? Opa, agora vamos ver se vai. Não foi. Não foi, eu quero mudar de tela. Não sei por que travou. Bom, enquanto isso, eu vou falando. Meu esposo já está aqui de novo para me ajudar. Então, a gente viu que o sentido da vida é Deus, a origem da vida está em Deus. Que o sentido da vida então, é ter paz com Deus, porque o pecado nos separou dele. E agora a gente vai ver por que Deus criou um homem. Por que será que Deus criou o homem? Então, é o... Porque Deus criou isso, homem. Tem algumas coisas que acontecem que a gente treinou em casa, mas aqui dá diferente, né? A gente tem que lidar com a tacinha. Mas se você quiser só ir descendo os slides, não precisa nem apresentar, talvez fique mais fácil, não sei. Bom, apesar que agora já apareceu. Tá bom, obrigada, irmão. Então, por que Deus criou o homem, né? Então, a gente vê lá em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, Deus criou o homem para ser eterno. Por isso que a gente sofre tanto quando morre alguém, né? A gente tem visto nesses últimos dias quantas pessoas perdendo entes queridos e como é difícil a gente não é nem aceitar, é uma coisa que fica aqui, só quem perdeu que sabe, né, gente? É uma dor, é um buraco, é uma coisa, porque a gente não foi preparado para essa separação. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, a gente não foi criado para morrer, nascer aqui e morrer, como dizem as pessoas aí que não creem em Deus. Então, nós somos criados para ser eternos. Eu já estou com a lista de vocês, dos telefones e e-mails, eu vou passar para vocês todos esses PowerPoints, tá bom? Deus nos criou também para ser santos. Lá em Levítico 19:2, Levítico 19:2 diz o quê? Que é para a gente ser santo como Ele é santo. E esse ser santo significa o quê? Não pecar nunca? Não é verdade. Significa ser separado. Então, eu me separo para servir a Deus. Nesta caminhada, eu vou buscar santidade, não pecar. Mas, como diz o pastor Edson, o pecado na nossa vida é um deslize. Ele vai acontecer. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está sujeito ao pecado. Ele não nos domina mais, mas estamos sujeitos a pecar. Mas Deus nos chamou para sermos santos, separados para servir a Ele. Então, para ser eterno, para ser santo e para sermos servos também. Né? Deus nos criou para sermos servos. Lá no Jardim do Éden, Deus já colocou Adão e Eva para cuidar do jardim, para guardar. Então, até antes do pecado, Deus já tinha dado o serviço para Eva e para Adão. É algo que complementa a vida. A pessoa ociosa, ela fica uma vida muito vazia. A cabeça vazia, a oficina do diabo, né? Então, a pessoa ela tem que se ocupar. E lá, Deus já colocou para Adão e para Eva cuidarem do jardim, cultivar e guardar. E aí, depois a gente vê também em outros textos que nós fomos chamados para sermos servos. Em Efésios 2:10, para servirmos uns aos outros. E quem deu o maior exemplo de ser servo foi Jesus, o mestre dos mestres. Então, aí a gente foi criado para isso. Então, a gente percebe que nessa primeira parte, de sentido da vida e de porque a gente foi criado, se a gente se concentrar na gente mesmo, nós jamais vamos desvendar o propósito da vida. Se a gente pensar em mim, é o que eu quero que meus familiares sejam bem-sucedidos, eu quero viver um momento, se for uma coisa vinda do eu, não vai ter o propósito real da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. Então, essa é a primeira lição. Enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Então, fica claro para vocês isso, que nós somos criados por Deus, para a glória dele, para sermos santos, para sermos separados, para sermos servos. Tudo bem isso até aí? Então, irmã, posso fazer só um comentário? Pode fazer, irmão, fica à vontade. Eu tenho um livro que eu já li já por 2 vezes. Enfim, a gente lê uma vez, depois a gente lê uma segunda, que a gente fez um estudo com um casal de amigos. Uhum. É aquele livro do pastor Rick Warren,
uma sim. vida com propósitos. Sim, isso Então, daqui por tem exemplo, alguma coisa de lá. até para os Pode falar. irmãos que eu vi até que tem alguns irmãos que são novos, né? Enfim, ou mesmo para Uhum, quem não é, eu acho fantástico porque ele fala as perguntas básicas, né? Por que eu estou uhum, aqui? De onde eu uhum, vim? Qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui? Para onde eu vou? Então, uhum. o livro é muito interessante porque ele responde essas perguntas sempre com base bíblica. Então, eu acho que é extremamente relevante. Quem puder ler, eu acho Uhum. fantástico para essas questões. Ah, legal. Obrigada, irmão. Isso mesmo. Algumas coisas aqui dessa lição foram tiradas mesmo deste livro, o autor compartilhou. Então, resumindo, o que eu tentei passar para vocês até agora, com cortes e não cortes, foi o seguinte, que só o Criador, que é o nosso Deus, ele é capaz de nos revelar o verdadeiro sentido da vida. É só Deus que pode fazer isso. Sem ele, a vida não tem sentido. Não adianta. Todos nós que nos convertemos, podemos falar o que foi antes de Cristo na nossa vida e o que foi depois de Cristo, não é? Então a gente sabe que depois que Jesus entrou na nossa vida, a gente vê as coisas de uma forma diferente, passa a dar valor a coisas que não dávamos. Então, sem Deus, a vida não tem sentido, não tem como. Ele nos criou para a glória dele. Encontrar a paz com Deus é a maior necessidade da vida, porque enquanto as pessoas não têm um encontro com Jesus, o que acontece? Elas estão separadas. É aquela morte espiritualmente falando, né? Então, estão mortos, estão separados de Jesus. Então, quando encontra Jesus e aí vem a reconciliação, essa paz que é a necessidade da vida fica suprida. E nós somos criados também, como eu falei por último, para sermos santos, como Deus é santo, e para servir ao próximo, que é o que dá sentido à vida. Agora, de onde vêm os conflitos? Né? A nossa aula fala de conflitos emocionais numa vida pós-moderna. De onde que vêm os conflitos? Todo mundo aqui, se for falar, tem algum conflito no momento. O meu conflito agora é com o computador, mas tem um conflito. Todo mundo tem algum conflito, seja emocional ou não. Então, quando a gente pensa em qualquer coisa da vida, a gente sempre tem que voltar na origem. E a nossa origem é em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem, tudo aconteceu a partir daquilo que aconteceu lá no... Todas as consequências foram a partir do que aconteceu no Jardim do Éden, com aquela ação de Adão e Eva, né? Primeiro Eva, depois o Adão. Então, na nossa aula, nós leríamos esse Gênesis 3 inteiro, que lá vai mostrar a tentação de Eva, né? O inimigo chega de forma astuta, né? Bem ardiloso. É verdade que Deus falou para não comer nenhuma árvore? Então, assim, bem sutil, assim, né? Pondo dúvida no coração de Eva, e Eva ainda estava lúcida. Não, ele falou que a gente pode comer sim, só daquela que a gente não pode comer, aquela que está lá no centro. E aí o que ele fala? Ah, é porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E aí Eva vê que a fruta é boa, aí ela come, dá para o marido, e a gente sabe o que acontece. Eles foram expulsos, porque ali, se eles continuassem, comeriam também do fruto da árvore da vida, e aí seria então eterno pecador. Mas esse então seria o nosso texto que nós leríamos, mas como a gente teve muitos problemas no início, nós não vamos ler, gostaria que vocês lessem em casa. E aí a gente tem umas perguntas sobre sobre esse texto, que acho que eu vou mandar por vocês por e-mail, aí vocês me respondem. Então, depois do que aconteceu lá no paraíso, no Jardim do Éden, quem que nós somos agora? Né? Nós fomos criados para o louvor da glória, para ter relacionamento com Deus. Mas aí vem a queda, e quem nós somos agora? Nós somos seres expulsos do paraíso, nós não estamos mais lá, né? Nós somos expulsos desse lugar, porque ali não pode haver o pecado. Nós somos também seres insatisfeitos. Aqui na lição a gente vai ver que o ser humano, ele busca uma satisfação no seu coração com coisas. Então, algumas pessoas é com viagens, viaja, guarda dinheiro só para viajar. Outras é com drogas, porque aí fica alienado. Outras procuram se satisfazer com dinheiro, com poder, com mulheres, com homens. Então, assim, o ser humano é um ser completamente insatisfeito, eternamente insatisfeito. Enquanto não houver esse encontro com Cristo, não vai haver satisfação real. Então, nós somos seres que foram expulsos do paraíso, nós somos seres insatisfeitos, nós somos seres que decidem. Isso também a gente viu, que o casal teve o primeiro conflito lá no Jardim do Éden. O primeiro conflito da eternidade, aliás, da humanidade, já aconteceu ali, quando eles tiveram que decidir,
vou comer para ser igual a Deus ou não vou comer e vou ser obediente a Deus? Então, já houve um conflito ali, esse foi o primeiro. E eles decidiram por fazer o quê? Por usarem da sua liberdade e pecarem, comerem para ver se ia dar certo ser igual a Deus. Então, nós somos esses seres que decidem, que são insatisfeitos, que buscam coisa o tempo todo para ter prazer na vida, mas não conseguem, né? Então, tem uma parte da lição que ele fala assim, somos seres de paraíso em paraíso, andamos como peregrinos, tentando encontrar o nosso lugar. Então, sempre que achamos alguma circunstância, agora essa pessoa é a minha amiga do momento, daqui a pouco já vem outra. Se eu conseguir esse emprego, eu vou estar feliz na vida. Aí daqui a pouco já começa a insatisfação. E assim vai. Então, de insatisfação em insatisfação, o homem vai vivendo. E nós somos seres, então, que foram impedidos também de voltar ao paraíso, por quê? Porque Deus colocou ali os anjos, né, para guardar aquele paraíso. E por que a gente sofre? O conflito traz sofrimentos, né? Quando eu mandar as perguntas para vocês, eu vou escrever assim uma das perguntas. Que outros conflitos surgiram a partir daquela primeira reação, a primeira atitude de Adão e Eva? Por conta daquele pecado deles, quantas coisas depois aconteceram com a família, com eles próprios? Então, veio o sofrimento na nossa vida. Então, por que a gente sofre? Primeiro, porque a terra foi amaldiçoada. Então, a gente tem esse sofrimento, que a terra também sofreu, né? Circunstâncias ali, consequências catastróficas. Não foi só o ser humano que foi separado de Deus, a terra também foi amaldiçoada. E tem um texto bíblico que fala que a terra, a natureza, espera, né? Com ansiedade a redenção. Então, a terra foi amaldiçoada. A humanidade é decadente. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque esse vai falar assim como as pessoas estão hoje, por que a gente tem tantos conflitos na vida. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós vamos ler. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Paulo diz assim para Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Olha que quadro terrível a gente tem, não é, irmãos? Então, a gente vai estudar, depois das próximas aulas, os conflitos, e em todos os conflitos tem alguma coisa dessa aí no meio, né? Então, nós somos seres caídos, nós somos decadentes, por isso que é isso que impera no ser humano. Então, quando a gente encontra Jesus, nós passamos a ser pecadores perdoados, mas isso daqui ainda fica no nosso meio, porque o mundo jaz no maligno. Então, a gente tem que ter uma luta contra a nossa carne, uma luta contra o inimigo, uma luta contra o mundo, né? Mas aí ele fala bem isso. Por que a gente sofre? A gente sofre por causa dessa decadência que há em nossas vidas, que há em nosso corpo. E também por causa do inimigo, né? Que é o campo de batalha nosso, não é contra as pessoas. A nossa batalha, muitos desses conflitos que nós vamos estudar, é assim, a gente tem que combater o inimigo das nossas almas, que ele é poderoso, que ele é maligno e que ele é astuto. Então, o campo de batalha é na mente, a gente tem que se revestir do Espírito Santo, da armadura de Deus, para a gente vencer esse inimigo nosso. Então, concluindo a aula de hoje, depois eu vou passar para vocês falarem, essas perguntas também eu vou colocar para vocês, não vai dar tempo, se a gente tivesse começado no horário daria. Então, aqui, ó, o nosso convite é para que você encare as próximas lições. Não, vou começar daqui. Nossa vida só tem sentido em Deus, concluindo essa aula. Ele nos criou, ele criou todas as coisas e tudo vem dele, né? Isso é fato. E os conflitos surgiram por causa do pecado. Todos que a gente vai estudar, né, o pecado é a raiz de tudo. E o nosso convite está aqui para você encarar essas lições que serão apresentadas, os conflitos, e ver
com a esperança em Jesus, a gente vai poder vencer todos eles e ajudar também aqueles que estão ao nosso redor. Porque, irmãos, porque neles nós somos mais do que vencedores. Amém?